Meus irmãos de Jesus, nossa boa tarde a todos, que a paz do Mestre nos envolva. Nós que aqui estamos em busca de amparo, consideração, de curarmos as nossas mazelas, encontrarmos o caminho diante da nossa indecisão, muitas vezes, e muitos para dividir, compartilhar a sua alegria, a sua fé, o sentimento de esperança com todos nós. E o nosso irmão Geraldo dizia no início aí, que a reunião, a palestra é muito importante. Nós achamos que seja muito importante, não pela presença nossa ou de qualquer outro expositor maior, superior, mas porque é um momento, em que, independente do bem que nós venhamos a colher aqui, mas efetivamente é um momento de ajuda mútua e recíproca. Não preciso ter olhos espirituais para saber que nesse instante estamos como criaturas do mundo espiritual, não somente sentadas nessas cadeiras. Tem uma plateia aqui em volta de nós, em cima, porque no mundo espiritual é grande a necessidade de equilíbrio, de serenidade, de retraçar os seus caminhos, porque constatou lá na espiritualidade que os aqui trilhados não foram os corretos. Estão preparando-se para novas descidas à Terra, mas para apaziguar as suas consciências. Queria me referir também a essa página monumental, O Homem de Bem, Quanto nós estamos distantes ainda do homem de bem. Mas um dia haveremos de alcançar esse desiderato, esse objetivo das nossas vidas. Mas se nós fizermos a síntese numa página tão extensa, que abarca a posição individual da criatura, mas ela, nas circunstâncias, ama Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí não teremos erro nenhum. E na noite de hoje, nós, dentro das nossas limitações, nós vamos traçar algumas linhas dos apóstolos, Dos apóstolos. E foram criaturas que porfiaram para serem homens de bem, que realmente, decorrido tantos anos, repercutem, ecoam na sociedade e em nós, cada um individualmente, as suas ações, as suas palavras. Portanto, é uma ocasião muito própria para os dias que nós passamos, quando nos afastamos, parece um pouco
a finalidade real da vida e da existência. Acima de tudo, é nos aperfeiçoarmos, vivermos como não pertencêssemos aqui, vivendo para o amanhã, para o futuro, para a construção, para a edificação de nós mesmos. Os apóstolos, portanto, é uma saga, né, que nós poderíamos dizer, de indivíduos que, apesar de carregarem inferioridades, serem humanos como todos nós somos, mas paulatinamente, gradativamente, eles foram superando-se até despedirem dessa vida a forma mais brilhante, mais luminosa. Lembro-me aquelas estações de Jesus que o Evangelho diz, né, até a crucificação. E quando Jesus está carregando a cruz, e era um homem não forte, né, não praticava academia, né, carregando uma cruz pesada como aquela no sol, né, no chão não apropriado, tem um momento que ele fraqueja, né? Vai quase deixar a cruz cair e ele junto. Quando um centurião, um soldado romano, aponta alguém na multidão que estava assistindo o caminho dele, e diz assim: você, pega a cruz e leva a cruz. Então, meus irmãos, essa passagem que se trata do homem de Sirineia, né, o sirineu, de repente nós estamos distraídos, vendo qualquer coisa, e alguém nos chama para uma missão, para uma tarefa que você sequer imaginaria que você estaria em condições ou fazia parte da sua agenda de trabalho, de vida. Né? Eu não estudei profundamente se Sirineu teve alguma consequência esse ato do soldado romano pedindo que ele levasse a cruz do Cristo. Certamente deve ter tido uma repercussão, né? Aquele homem, por que ele levou? Né? Mas, para qualquer pessoa, pode estar ocorrendo, sair daqui, no pleno estacionamento, acontece algo que é um pedido indireto para você tomar uma atitude religiosa, de ajuda, de amparo, que vai decidir a sua vida completamente. Os apóstolos, da mesma forma. Eles estavam nas suas ocupações, né? Estavam lá tratando da sua vida, quando de repente Jesus chama alguém, e essa pessoa, vai e tem um companheiro junto com ele, que olha, alguém me chamou para fazer parte do movimento, eu nem sabia o que era, e essa outra pessoa vai. E a figura, o exemplo que fica até nós é de Pedro, né? Pedro está lá na margem do rio, pescando com os seus irmãos, amigos, e Jesus está passando, né? E deve ser um momento inesquecível para a criatura, né? Pedro, larga as tuas redes e vem ser pescador de homens. O interessante é que o Pedro larga mesmo e aqueles que estão lá vão com ele. Que magnetismo, que voz é essa que teve esse poder, né, de pescador, um homem bruto, seguir o Cristo, o exemplo da mansidão, da gentileza, da afetuosidade, do amor. E ele segue sem recuar. Né? E assim, os outros discípulos também, né? Olha aqui os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano,
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Portanto, não há esse fato deles terem pedido de Jesus. Nós vamos ouvir lá naquela oração de Jesus, quando Jesus está se despedindo em João 17, capítulo 1, 26, versículos 1 ao 26, que ele diz que como tu, ele está se referindo ao Pai, né? Como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, referindo-se aos apóstolos. Né? Portanto, admite-se, é o próprio Jesus Cristo, que antes de encarnarem, eles atenderam uma missão, aceitaram uma missão espiritual para aquelas tarefas. E nos surpreende porque são repletos de inferioridades, de erros, que vão se manifestar durante toda a sua vida. Cada um, né, nós vamos encontrar sombras e luzes. Na própria figura de Pedro, já que nós estamos falando dele, né? O Pedro chega quando Jesus, né, ainda não foi preso. Pedro indaga de Jesus, né? Deixa eu ver se é Pedro, tu não, você me ama? Você cuida dos meus discípulos, né? E Pedro fica inquieto, porque ele chega uma hora e diz, Pedro, Jesus está duvidando da minha palavra? Sou capaz de dar a minha vida, né? Pelo Senhor, pelo teu amor. E aqui, em Mateus 26, Jesus observa, Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenha negado 3 vezes. E efetivamente assim ocorre. Todos nós, falando aqui o Padre Nosso, obrigado, né? Todos nós sabemos essa passagem tão necessária para nós meditarmos e refletirmos, né? E isso ocorre. Ele vê o Cristo ser preso, ele o segue e não move um dedo ou uma palavra para defendê-lo e fica de plantão assistindo o Cristo trancafiado, ele na roda de fogo, né? Aí chega uma pessoa que vai acender o fogo, e o fogo leva a luz, claridade para o seu rosto, e uma pessoa o reconhece. Mas Pedro, não é você que estava com Cristo? Eu não, jamais. Aí chega na hora da madrugada, que o frio estava mais intenso, e que era costume, ou alguém providencia vinho, né, para eles. A senhora, a mulher que vem colocar o vinho no seu copo, o reconhece também. Mas está fazendo aqui? Você não era companheiro de Jesus? Não era? Jamais, nunca vi. Ele nega. E mais à frente, quando o galo canta 3 vezes, é que ele vem ser recordado do Mestre falou. E ele chora copiosamente. Copiosamente. Marca, quem sabe aí, um novo Pedro que nasce. Né? Da consciência do que o Cristo representava e que ele levava sem ter a responsabilidade daquilo, que aquilo significava para o seu espírito mortal e para os que o rodeariam. Né? A figura de Judas Iscariotes também demonstra esse elemento da inferioridade. Né? O próprio Tomé
não está na hora que Jesus retorna. E Jesus, por misericórdia, volta mais uma vez. Ele, não acredito que Jesus esteve aqui. Jesus retorna e ainda lhe dá a oportunidade de ele encarar as marcas, as cicatrizes, dos cravos, né? E o Tomé tem o desplante de colocar o dedo lá ali para reconhecer que é uma ferida e assim ele reconhecer que era Cristo. Quando ele era um aluno relapso, ele não estava no momento correto para verificar o ensinamento de Jesus. Mas também Tomé é uma nova figura. Né? E Judas Iscariotes era a pessoa que, uma espécie de tesoureiro do grupo, né, recolhia as economias, né? E tinha uma ideia que Jesus, assumindo o poder temporal, ele seria, em verdade, o que manobraria o dinheiro, o recurso, né? Mas ele amava Jesus. Quando ele reconhece o seu erro, quando ele vê as tropas, né, aproximando-se de Jesus, e quando ele assiste Jesus pregado à cruz, esse amor não consegue fitar, conviver com Jesus pela traição que ele fizeram, que trocaram por 20 dinheiros, por 30 dinheiros, aliás. E ele procura a morte. Né? O seu remorso era tão grande que ele procura a morte. Vejamos aí, portanto, que são criaturas repletas de erros e que têm o seu momento de retratação e seguir avante, seguir na frente. Tanto quanto Paulo, né? Paulo era o elemento disseminador, do mensageiro da morte dos cristãos. O livro Paulo e Estevão, né? Abigail, né? Aquela irmã de Estevão, tem uma prece tão linda ali, que ela profere na hora de Estevão, quando desesperado. Né? O homem que mandava indiretamente a morte dos cristãos, após a visão simbólica na estrada de Damasco, ele não recua um momento naquilo que ele traça com Jesus. A sua visão fica cega, mas é o seu espírito que estava cego. Né? E ele vai acordar lá nos muros de Jerusalém, com o barro que o nosso irmão lá passa nos seus olhos, e ele volta a visão. Portanto, meus irmãos desta tarde, nós vamos observar que Jesus tem um período em que ele é um professor dos seus discípulos. Ele ensina, ele esclarece, elucida as suas dúvidas. Ele é um professor. E esses ensinos são privativos somente dos discípulos. A multidão era um ensino comum, que era possível, né, ser ministrado conforme a capacidade do público, da massa. Mas os discípulos eram um ensino peculiar, específico. Porque vai chegar um momento em que haverá necessidade de eles galgarem, passarem para um novo período, para uma nova missão. É quando Jesus diz a ele, quando eles são graduados já, Jesus, isso aqui é em Mateus, Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas. Porque era muito comum, né, as pessoas pegarem as pessoas que
professavam essas crenças, os ladrões, os mataram, os assassinaram. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel é aqueles que tinham sido decepcionados, né? Estavam frustrados com as mensagens que eram dadas até então e que não satisfaziam os seus anseios, os seus sonhos de paz, de amor, de concórdia. Então, ide essas ovelhas perdidas na casa de Israel. E indo pregai, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Tudo isso ao vivo nas lições que particularmente ele ministrava a eles. Agora não, já vão entrar no campo de ação. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Veja bem que se contaria com a própria proteção de Cristo e Deus, né? Nem alforjes para o caminho, nem as bolsas, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é operar do seu alimento. Ou seja, o trabalho que eles realizariam, eles teriam tudo isso. E, como a dizer, que a ação que eles se entregariam não era para eles ter algo de retorno. O que eles fariam era a mensagem do alto. O alimento deles retornaria em razão disso. E assim, eles seguem o seu caminho. Eles vão de cidade em cidade. E aqueles que acharem que não foi um ato de sacrifício, vamos concluir dizendo que dos apóstolos, somente um não teve morte violenta, que foi João, que teve uma vida mais longa, né? Mas os outros foram passados pelo fio da espada, ou morreram crucificados, como o próprio Pedro, né? E essa ação é tão grandiosa que, vejam bem, quando eles partem para a luta, quando eles são diplomados, né, naquilo que Jesus ensina, eles vão a campo. E temos episódios extraordinários, né? Pedro, por exemplo, após a partida de Jesus, parece que Humberto de Campos que nos traz, que Pedro, junto com João, ele participava da cidade, fazendo todos aqueles trabalhos, socorro, de amparo, usando a palavra. E eles, o Humberto de Campos, narra que tinha uma pessoa deficiente, praticamente não podia andar, só com as muletas, né? Com as mãos pelo chão. E essa pessoa ouvira falar de Jesus. E toda vez que ele sabia que Jesus estava no local, ele ia, com toda essa dificuldade, se arrastando, ele estava lá presente. Mas nunca conseguiu ver Jesus, porque não conseguia ficar acima daquela multidão. E ele ficava lá ouvindo Jesus, como ia ser maravilhoso, né? Ou até merecer uma cura, né, por parte de Jesus. E ele sempre presente onde Jesus estava ministrando as suas palavras, palestras inesquecíveis. E um dia ele tem a notícia que o mestre partira, que fora crucificado de maneira infame. E uma tristeza muito grande o abate, né? E ele perde, parece que o significado, o sentido da vida, da existência. Mas ele continua a sua vida. E ele se postava diante lá do templo, ali pedindo para aquelas pessoas que saíam do templo que dessem uma esmola, dessem um dinheiro. E um belo dia, Pedro e João estão ao sopé da escada que leva ao templo. Quando ele desce com toda a dificuldade, talvez, Humberto de Campos, talvez inspirado por Jesus,
que via, que observava a sua fé, ele desce e pede a Pedro: Pedro, uma esmola, me deu uma moeda, me deu um dinheiro. Aí Pedro olha para ele fixamente, né? É uma coisa indefinível, né? Olhos esbugalhados na criatura, talvez Jesus posicionando-se ao lado dele. E ele diz: ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele mendigo, maltrapilho, levanta-se na mesma hora. Incontinente, ele vira-se e vai ao templo mostrar para as pessoas a sua alegria, testemunhando aquilo que ocorreu. Geraldo, quantos minutos é? Sim. Você falou até 40. Sim, 40. Estou brincando. Portanto, fica a pergunta: qual a missão dos apóstolos? Era realizar milagres, curas, como Jesus determinou? Como aqui diz: amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios também de todos. Também não penetrarei no centro das discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino dos corações, com sincero esforço. Ide antes, em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Se estende mais, parece que até essa página do homem de bem. Nós vamos ver que a ação desses homens nascidos de homem e de mulher, que a proporção que eles se dedicam a essa tarefa de doação contínua, ininterrupta às criaturas, eles se tornam o retrato, a figura do próprio Cristo. Porque eles atestam que no homem inferior, como é possível a mensagem do Cristo produzir tal maravilhas, em que seres imperfeitos assumem a sua identidade divina. Portanto, a missão dos apóstolos é tudo isso que Jesus menciona. Mas, sobretudo, eles foram chamas vivas, atestados vivos do que Jesus pode realizar na vida das pessoas. Aproveitaria para dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é Jesus que volta. E, portanto, nós não temos os apóstolos aqui novamente. Quem serão os apóstolos desse novo tempo? Chico, Valdo, outros que ocupam a vanguarda do Espiritismo, mas dentro da nossa humildade, dentro dos estudos que a doutrina nos traz, nós concluiremos que nós fazemos parte de uma grande revolução. A primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, que é o Espiritismo, que ainda não deslanchou, digamos assim. Nós somos minoria no Brasil, no mundo.
não pelas pessoas, não nos baseamos nisso, mas pela vivência, pelo pegar a enxada, né? O Cristo diz, existe muito serviço, muito trabalho, e são poucos os trabalhadores. Assim sendo, pelas bênçãos que jorram do alto nos espíritas, nós iremos concluir dentro dos nossos limites, das possibilidades, dentro das luzes grandiosas, de grande voltagem, ou as menores, nós somos, a nossa condição, onde nós nos encontramos, apóstolos, queiramos ou não. Não estamos a estrada larga da Judéia para percorrermos, né, para fazer todas aquelas curas, né, para abraçarmos o Cristo. Nós temos o Cristo na doutrina espírita, pelas vozes que nós ouvimos, pelas páginas que nós traçamos pela ação deles, pelas reuniões de materializações onde os espíritos retornam, se mostram tais quais foram. E o nosso campo, se não são essas estradas largas, essas estradas empoeiradas, repletas de sol, é no meu lar, é no meu serviço, é na minha condição de avô, de avó, de pai, mãe. Quando a luz de Jesus, através do Espiritismo, nos brinda, o aprendizado é já de ontem. Agora é a hora da ação inadiável que nos aguarda a todos. Porque onde nós estivermos, nós seremos o guerreiro da paz ou da morte ou da guerra. Portanto, meus irmãos queridos, que a luz do Senhor nos ampare, nos proteja e que nos ajude cada vez mais a internalizar a nossa verdadeira missão, tendo como comparativo a missão dos apóstolos. Porque todos nós, indiretamente, um dia alguém vai nos dizer assim: saia daí, você que está assistindo, venha carregar a cruz do Cristo. Às vezes, venha ajudar na assistência social, venha ajudar numa palestra, venha ajudar o seu metal para a obra, venha somar seus companheiros, que são poucos, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento no mundo. Meus irmãos, muita paz, muita luz.